neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. No dia da grande glória, havemos de ir cantar lá no céu um hino além do Jordão. Que belo será, que alegria, que bom, se tu chegares primeiro que eu, avisa que eu também chego lá. Havemos de encontrarmos além do Jordão, que alegria será. Havemos de encontrarmos além do Jordão, que belo será. Havemos de encontrarmos também com Jesus, que alegria será. Se tu chegares primeiro que eu, avisa que eu também chego lá. Havemos de encontrarmos além do Jordão, que alegria será. Lá não vai haver tristeza, o pranto e a dor, lá não tem lugar. Havemos de encontrarmos no além do Jordão, que alegria será. Se tu chegares primeiro que eu, avisa que eu também chego lá. Havemos de encontrarmos além do Jordão, que alegria será. Havemos de encontrarmos além do Jordão, que alegria será. Em Apocalipse, capítulo 5, nós encontramos o livro selado com 7 selos.
e somente o Cordeiro sendo digno de abri-lo. Ouvintes amados, isto é um assunto muito importante e que ninguém deveria tocar, apesar de ser muito importante e necessário para o povo, a menos que tivesse de fato uma revelação correta e perfeita dada por Deus, diretamente de Deus. É o Apocalipse em todas as suas partes e especialmente no tocante a estes 7 selos. Sem que você aceite as 7 eras da igreja e conheça a mensagem das 7 eras que está registrada na Bíblia, em Apocalipse, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia, Laodiceia, não deves nem pensar nos 7 selos, porque a revelação das 7 eras é uma base perfeita e correta para a revelação dos 7 selos, das 7 pragas, das 7 trombetas, etc. Agora, temos coisas no Apocalipse que se referem exclusivamente a nós, os gentios. E temos selos, como o caso do 5º e o 6º selo, se referem exclusivamente aos judeus. O nosso assunto nesse instante vai esclarecer alguma coisa, uma vez que já temos falado sobre as 7 eras. Vai esclarecer então sobre os 7 selos. O livro estava selado. E com respeito às revelações de João, nós encontramos um paralelo no Velho Testamento. O profeta Ezequiel viu um livro misterioso. Abacuque, no seu capítulo 2, versículo 2 e 3, diz: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Isso está em Abacuque, capítulo 2, versículo 2 e 3. Que ele disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até que passa correndo. Para quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Oxalá que todos nós pudéssemos ver o cumprimento destas visões, porquanto tem chegado o tempo determinado para os seus cumprimentos. Sim. Em Apocalipse capítulo 10, versículo 7, está escrito que nos dias do 7º anjo, quando estivesse para tocar a sua trombeta, quer dizer, entregar a sua mensagem, então o que aconteceria? Deus revelaria todos. O mistério de Deus seria revelado. O mistério de Deus é tríplice, como temos aprendido. Deus em Cristo, Cristo na igreja e a igreja no reino restaurado. Mas esta igreja tem um papel, tem um curso muito importante durante estes 7 períodos. E por isso nós a encontramos plenamente enquadrada nos selos. O livro estava selado. Ezequiel disse: e quando olhei, eis uma mão que se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro, e abrindo diante de mim, e o rolo estava escrito por dentro e por fora. Ezequiel 2:9. Veja que paralelo interessante, completo com o de João. Ezequiel 2:9, 10.
João confirma em Apocalipse, capítulo 5, versículo 1, que citamos na abertura desta programação. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, ao todo selado com 7 selos. Ao profeta Daniel foi dito: Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Daniel, capítulo 12, versículo 4. Até o tempo do fim. Os sinais do tempo testificam para nós que estamos vivendo nos tempos do fim. E por isso o livro com os segredos de Deus não pode mais permanecer selado. O mundo tem cumprido em tudo, em todos os aspectos, em todos os sentidos, as Escrituras. As mulheres já estão do jeitinho que a Bíblia disse que elas estariam. Os homens, pela mesma forma, porque se os homens não estivessem pervertidos, suas mulheres também não estariam. Então, tudo o que está escrito a respeito do homem, da humanidade, tem se cumprido. Todos têm preenchido o requisito. A falsa igreja tem preenchido o seu requisito, tem se assentado sobre muitas águas, tem gerado seu sistema adúltero, suas filhas. Tudo tem se cumprido. A poderosa voz do anjo proclamava: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? João chorou amargamente quando ninguém era achado digno de abrir o livro. Se você ler Apocalipse, capítulo 5, você encontrará tudo isto. Mas um dos anciãos lhe respondeu: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Apocalipse 5. Então aí está toda essa confusão teológica acerca do Apocalipse. É mesmo uma confusão, é falsa. Cada denominação tem um grande homem, um grande gênio intelectual que escreve diferente um do outro a respeito do Apocalipse. Em qual você deveria crer? Qual traria a você a verdadeira revelação do que estava dentro deste livro, selado com 7 selos? Uma vez que é uma matéria controvertida, assim chamada por eles, e nos seus tratados, nas suas comunhões, nos seus companheirismos, nas suas uniões, eles fazem tratado de um não mexer com a doutrina do outro. Por que isto? Por que esses tratados? Por que essas condições em estatutos? Por que esta ética? Algo está mal por algum lado, porque quem abriria o livro não seria o grande teólogo fulano de tal, não seria um arcebispo, não seria um papa, não seria um grande reverendo protestante de qualquer ala deles. Seria o Cordeiro. E desde que é só um que poderia abrir o livro, então por que é matéria controvertida, uma vez que todos dizem que estão neste Cordeiro, estão ligados neste mesmo Cordeiro? Isto é o suficiente para os nossos ouvintes que querem a verdade concluírem: de fato, Jesus Cristo é quem abre o livro, usando, naturalmente,
os 7 mensageiros. Por quê? Em Apocalipse 5, versículo 6 está escrito: e olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Os 7 Espíritos de Deus são os 7 mensageiros. São 7 homens, cada homem tem um espírito. Mas esses espíritos são de Deus, o seu espírito deve vir do Senhor, deve ser do Senhor. E Deus só dá do seu espírito, do Espírito Santo, para um homem que tem um espírito que tenha vindo do Senhor. Porque há muitos espíritos de mentira que vêm da parte do Senhor, enviado pelo Senhor, para que o mundo creia, o mundo que rejeita a palavra, como aconteceu nos dias de Acabe, veio um espírito de mentira e fez com que todos aqueles pregadores crescem no erro, no engano, na mentira. São 7 mensageiros. A história não nega que eles são Paulo, o primeiro, Irineu, São Martim, São Columba, Martim Lutero, João Wesley e agora, por último, William Marion Branham, no espírito de Elias, sendo o 7º mensageiro, é, portanto, o 7º anjo. E nos dias do 7º anjo, quando estiver para tocar a sua trombeta, se cumprirá então o quê? O mistério de Deus. Deus em Cristo. Ele vem revelando isto, que Jesus não é uma segunda pessoa. A Trindade de Deus não são 3 pessoas distintas, mas sim 3 manifestações de um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Pai sobre nós, Filho conosco, Espírito Santo em nós, mas nunca um Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Isso seriam 3 deuses. Aí está o mistério, Deus em Cristo, Emanuel, Deus conosco. E este Deus em nós. Cristo na igreja, Cristo em nós, esperança da glória, é o mistério que São Paulo disse. Oh, eu sei que sua alma rejubila com estas verdades. Não chore, João. Então, devido aos acontecimentos sobrenaturais do mistério do irmão Branham, na verdade, os meus ouvintes, o povo deve estar inseguro, porque surge cada dia um novo mensageiro. Mas você sabe que nunca poderia existir uma nota falsa sem que existisse a verdadeira. Se a Bíblia fala do falso profeta, é porque tem que haver o verdadeiro profeta. Você diz, bom, o verdadeiro é o Espírito Santo, é Cristo. E eu pergunto, o falso não é Satanás? É sim. Manifestado em um homem, não é? Sim, perfeitamente. O verdadeiro é o Espírito Santo, manifestado em quem? Numa nuvem? Numa pomba? Manifestado em um homem. Há o verdadeiro profeta, o profeta, o falso profeta. E existem os verdadeiros profetas, que são os verdadeiros pregadores da palavra. E existem os falsos profetas, que são os pervertedores da palavra, sob interesses próprios. Uns subornados pela posição social modernista do dia, pelo evangelho moderno. Outros subornados pelo pentecostalismo, pelo dinheiro, pela fama, para iludir o povo, muitas vezes bem intencionados, mas eles não têm outro caminho, porque pertencem a esta classe. Eles nasceram para aquilo.
Então eles saem com uma nova revelação a cada dia para curar câncer, para curar isto e aquilo outro. E diz a palavra que eles têm unção para isto, para enganar. Diz a palavra. Agora, vejam só. Devido aos acontecimentos sobrenaturais do ministério do irmão Branham, todos os filhos de Deus chegaram à seguinte conclusão: que ele era de fato ordenado como mensageiro da 7ª era da igreja, a qual estamos vivendo, o seu fim por excelência. A presenciar. Eles, ao presenciar a abertura dos 7 selos e a transmissão disto ao povo, estes servos de Deus, homens honrados por Deus, chamados por Deus, constataram que ali estava de fato o 7º mensageiro. Agora você vai perguntar a Caifás quem é Jesus? Ele diz que Jesus é um Belzebu. Se você for perguntar a determinadas pessoas sobre o irmão Branham, elas têm que dizer que ele é falso. Eles têm coragem de escrever sobre ele. Eles têm coragem de soltar manifestos e fazer tudo, pôr nas suas revistas, tudo mais. Mas sobre o verdadeiro falso profeta, eles não têm coragem de falar. Porque o falso profeta lança a mão da razão. O falso profeta lança a mão da razão, lança a mão do seu poder. E é poder terreno, é perseguição. Mas o verdadeiro profeta pode ser zombado, pode ser escarnecido. E o que o mundo religioso chama de falso é que é justamente o verdadeiro. Vocês deveriam ter discernimento disso. Jesus disse: quando o mundo falar bem de vós, então vocês estão mal, vocês estão perdidos. Mas quando o mundo falar mal de vós, sim, então aí está enquadrando perfeitamente com o que aconteceu com ele, com Jesus em carne aqui. Quando o mundo quer dizer a ordem religiosa do dia. Amados, o tempo não nos permite, mas nós temos mensagens escritas. Por isso nós as oferecemos para que todos tomem conhecimento do ministério deste 7º mensageiro, do 7º anjo, de Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Não sei se ainda há tempo, mas começa por aqui. Assim que Deus te revelar, você pedirá o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, o mais depressa possível, crendo que Deus nos enviou um profeta. E perguntando: será que não está tarde demais? Será que ainda há tempo para mim? Que Deus te abençoe, que Deus responda no seu coração, que esta é a última hora, estamos vivendo os últimos momentos que precedem a aparição do Senhor Jesus Cristo, não para o mundo, mas exclusivamente para a sua esposa eleita. Amém. Preciosos ouvintes, Deus os abençoe por ter parado para ouvir este programa amigo, programa companheiro, programa Fé para Vencer, apresentado aqui nesta emissora todos os dias neste horário. Ou seja, de segunda a sábado, não é? Das 11 ao meio-dia, aos domingos do meio-dia à 1 da tarde. Não deixe de ouvir este programa, divulgue para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, um programa de fé produzido com muito amor ao seu favor. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas, grande culto temos ali, e aos sábados às 18 horas.
Nossa igreja matriz está localizada ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, no entorno de Brasília, viu? Leve sua família aos nossos cultos. Hoje, quarta-feira, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus, ali em nossa igreja matriz, ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado Minas Gerais, não é? Ou seja, supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal. Hoje à noite, hoje às 19 horas, grandioso culto abençoado por Deus teremos ali. Leve sua família. Você pode também acessar nossas programações, nossos cultos, são transmitidos ao vivo através de nossa página na internet, inclusive o programa de rádio também. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet. Não desligue seu rádio, vamos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao nosso favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue será sobre a nossa cabeça, se nele se puser mão. Cristo, meu mestre. Cristo, meu mestre, eis meu querer, tua vontade sempre faze-me forte pra resistir que possam vir. Cristo, meu mestre, eis meu querer, mais santidade de vida ter. Faze-me firme, Cristo meu Deus, pra não deixar a senda dos céus.
faltas vencer. Faze-me riso para lutar, para a vitória, sempre Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir. O profeta desta era disse que um certo pregador que orava pelos enfermos orou por uma mulher que estava sofrendo, não sei se diabetes ou câncer no sangue, leucemia. Não me lembro perfeitamente qual era a enfermidade. E a ungiu com óleo. Mas a mulher morreu logo em seguida. Então aquele pregador disse assim: ó, Deus não toma cuidado de sua palavra para cumprir. Em outras palavras, não é? Ele não vela sobre a sua palavra para a cumprir. Porquanto eu orei por aquela mulher, conforme está escrito na Bíblia, a ungir com óleo, e ela morreu a si mesma. Então não creio mais em Deus. Não creio mais na Bíblia. O profeta disse assim apenas: se Deus tirar a sua mão de misericórdia de sobre mim, eu entro pelo mesmo caminho daquele homem. Isto quer dizer, ouvintes, que se Deus não tiver a misericórdia de nos segurar na sua palavra, nos dar a fé de Jesus Cristo, nós nos escandalizamos e prostramos à margem do caminho com facilidade. Porque a vida cristã é a vida mais espinhosa que existe aqui na terra. Ela deve ser escolhida de livre e espontânea vontade, isto depois que a pessoa é chamada por Deus e toma conhecimento. Ele chama e mostra as duas estradas. Agora, pela semente que o próprio Deus tem colocado dentro da pessoa, então aquela pessoa escolhe a estrada estreita, o caminho espinhoso. Nos faz lembrar o testemunho de Sadraque, Misaque e Abednego, que quando o rei mandou tocar a trombeta, ele houvera feito a imagem de um santo homem, que era Daniel, e assinou um decreto que todo mundo tinha que adorar aquela estátua, considerando como Deus de Daniel, porquanto Daniel foi um homem muito poderoso, muito abençoado, foi um profeta dentro de seu reinado. Embora sendo a estátua, a imagem, não é? A estátua de um homem santo, Sadraque, Misaque e Abednego não prostraram quando os instrumentos foram tocados. Todo mundo deveria se ajoelhar. Mas acontece que, ficando de pé os três, então logo
Aquilo foi muito distinto quando todo mundo se dobra e apenas uns poucos ficam de pé. Ora, logo eles foram levados ao rei. O rei gostava deles também porque eles tinham o mesmo espírito de Daniel. Eles tinham o mesmo espírito de Daniel e, portanto, não tinham espírito de idolatria. Não havia neles o espírito de idolatria, mas sim o espírito de adoração ao único Deus. Mas o resultado foi este: que o rei não cumpriu a sua palavra, não executou, não fez cumprir a sentença segundo o seu edital, segundo a sua lei, logo de uma vez com Sadraque, Misaque e Abednego. Mas ele tentou convencê-los de que deveriam se dobrar, dando-lhes uma outra oportunidade. Você sabe que quando Satanás lhe oferece alguma coisa, alguma oportunidade, e você rejeita, fique sabendo, ele está ali com uma fornalha bem mais aquecida para você. Ele pensou que Jesus se dobraria diante de sua oferta, mas quando Jesus o resistiu com as Escrituras, o que aconteceu? O seu plano já estava feito de levá-lo à cruz. Cada pessoa que escolhe o caminho estreito, que tem procurado ser servo de Deus, tem que saber, viver a verdade tem preço. Não se vive a verdade dando tapinhas nas costas com apertos de mãos. Quem vive a verdade é odiado pelo mundo que está imergido na mentira. Então o rei deu outra oportunidade. Mas eu quero chamar a atenção dos nossos ouvintes para a convicção, a certeza e a consciência. Eles estavam cônscios do caminho em que eles haviam escolhido. Respondendo para o rei: o nosso Deus pode. O nosso Deus pode nos libertar desta fornalha, das suas mãos, ó rei. Mas a disposição deles era esta: ainda que ele não nos livre, nós não renunciaremos. Nós não nos escandalizaremos. Nós não vamos murmurar contra ele. E o resultado foi, vocês já conhecem, que eles não se dobraram. E parece que Deus não tomou conhecimento daquele testemunho e deixou que eles fossem lançados na fornalha 7 vezes mais aquecida. Mas acontece que Deus foi esperá-los lá dentro, e a única coisa que queimou deles, que estavam neles, foi aquelas cordas, aquelas amarrias, foram aquelas coisas que estavam naturalmente amarrando-os quando eles foram lançados na fornalha. Deles mesmo não queimou nem sequer um fio de cabelo. Oh, como isto me dá uma grande mensagem e anima os filhos de Deus, aos servos do Senhor, aos escolhidos de Deus, a prosseguirem adiante, mesmo vendo contradições, mortes contraditórias, dificuldades de todas as maneiras.
o nosso Deus pode nos livrar. Mas ainda que Ele não nos livre, nós não deixaremos a sua palavra, a mensagem que Ele nos enviou através do seu profeta. Isto é maravilhoso, isto é tremendo. A tantos outros foram dadas oportunidades para negarem, mas eles não se dobraram. Eles sabiam em quem tinham crido e por isso, convictamente, certos do caminho que haviam escolhido, não recuaram. Mas agora nós temos de chamar a atenção para os nossos ouvintes, ou a atenção dos nossos ouvintes, para um fato muito importante desta meditação. É que Deus não se responsabiliza por quem quer que seja que tenha invocado o seu nome e tenha procurado servi-lo, se aquela pessoa não fica debaixo da sua misericórdia, debaixo dos seus ditames, sob a sua palavra. Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Nós temos muitos exemplos nas Escrituras e mesmo na história da igreja e no presente momento, que a uns Ele dá salvamento, a outros Ele permite partir numa hora que a gente acha que não deveria ter partido, e de uma maneira que a gente acha até que não seria uma maneira própria para um cristão partir. Deus deixou que Tiago tivesse o seu pescoço amputado. Logo, com tanta facilidade, Herodes amputou o pescoço de Tiago, mas não pôde matar a Pedro no dia que ele queria. Pedro só pôde morrer no dia que Deus permitiu. Portanto, notemos isto: Deus vela sobre a sua palavra e nós temos prazer de que Deus cumpra a sua vontade em nós, ainda que seja mal, aparentemente, para a razão, o cumprimento da sua vontade seja um mal na nossa vida, seja uma doença, seja um desastre, seja o que for. É maravilhoso saber que aquilo foi a vontade de Deus. Amados, vocês conhecem a história de Raabe em Josué capítulo 2. Aquela mulher abrigou os espias de Josué, os espias de Deus. E quando eles iam embora de sua casa, ela lhes fez um pedido. Um pedido para livrar a sua casa, seu pai, sua mãe, seus irmãos. E eles pediram dela um sinal. Fizeram um juramento para com ela. E se ela expusesse um cordão escarlata, um cordão vermelho, então todos aqueles que estivessem sob aquele sinal estavam reservados. A vida deles não seria tocada por nenhum dos soldados de Israel. Esse era o compromisso deles. Compromisso que não podia falhar. Era juramento. Mas uma coisa é certa: vejam o que eles advertiram aquela mulher. Como eles advertiram-na? Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa.
Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser mão. Mas, amados, isto é profundo, isso é tremendo. Josué capítulo 2, versículo 19. Isto quer dizer que Deus não tem responsabilidade com as pessoas que estejam fora de sua palavra. Ele não é responsável por um mundo que está totalmente fora de sua palavra. Ele não é responsável pelas crianças que nascem cegas, aleijadas. Ele não é responsável pela demência que tem caído sobre a terra, a loucura, como consequência do espírito de aquisição e de sedução que tem dominado os homens, como consequência da excessiva perversão do sexo, o vício, a embriaguez, o álcool, o fumo e tantos outros vícios. Deus não é responsável pela consequência de tais pecados pelos quais a humanidade está dominada. Não. As promessas de Deus são para aqueles que observam sua palavra. Na verdade, estamos sujeitos às mesmas circunstâncias no tocante ao tempo e ao espaço, aos choques e às bactérias que estão cruzando os ares constantemente. Mas não estamos sujeitos mais à consequência do pecado, porque Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. E Ele a cumpriu, dando-nos o seu Filho, que não é uma segunda pessoa de Deus, mas é o próprio Deus derramando seu sangue no Calvário. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. É o próprio sangue de Deus nos resgatando da consequência do pecado, do dano da segunda morte, que é o lago de fogo. A estas alturas, importa a cada um que nos ouve viver sob as promessas de Deus, ainda que parecendo que Ele tenha virado o rosto contra nós. Parecia que Deus havia se esquecido de Jó, a ponto de sua mulher, sua companheira, aconselhá-lo a amaldiçoar a Deus. Mas Jó sabia que existia o seu Redentor, que tinha poder de levantá-lo um dia, e ele, Jó, contemplar a sua glória. Firmes nas promessas do Senhor é estar crendo na sua palavra mesmo contra a razão, contra todos os sentidos, ainda que tudo parece que vai mal, tudo dando ao contrário, como aconteceu com Abraão, mas sabendo que Deus vela sobre a sua palavra para cumprir e cumpre a sua promessa, como cumpriu com Abraão. De Deus muito firme são mais promessas, mais firme que as montanhas são, quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firme são mais promessas, falhando tudo, não falharão. O Senhor Deus vos abençoe a confiarem. O Senhor Deus vos ajude a confiarem na sua palavra, nas suas promessas, quer seja na cama, no leito de dor,
na hora da morte, em qualquer instante da vida, quer na abundância, quer na escassez. Esta é a nossa oração. Filhos de Deus, confiem mesmo na palavra do Senhor, porquanto Ele vela sobre a mesma para a cumprir. Nós pedimos a Deus esta bênção sobre os seus filhos, sobre todos quantos amam sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agradecemos a todos por ter parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Novo Gama é o bairro, é uma cidade ao lado do Gama, não é? Ao lado do Gama, ali no entorno de Brasília. Bairro Pedregal, descendo ali no bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. Descendo naquela rua do posto Ipiranga, a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, está a rua 30, quadra 479, lote 16. Ali está a Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje, quarta-feira, grande culto teremos ali. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali hoje, às 19 horas, culto poderoso de oração, adoração a Deus. Leve sua família para você ser abençoado por Deus. Divulgue este programa para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para ouvir um programa sadio, programa de fé, programa que traz vida para os nossos corações. Deus os abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Pelos vales e campinas verdejantes, o Senhor faz repousar a minha alma, e estando em sua mão vou confiante, junto às águas de descanso eu gozo a calma. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Nas veredas da justiça Ele me guia, refrigera minha alma angustiada, e por amor do seu nome todo dia me dispensa o seu cuidado, eu não sou nada. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Se no vale onde a morte faz morada, eu andar cumprindo ali a minha sorte, não terei mal nenhum nesta jornada, pois Senhor, tu me conservas sempre forte. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. A bondade e a misericórdia certamente seguirão todos os dias minha vida, viverei com o Senhor confiadamente, até que chegue a hora da minha partida. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará.